Capítulo 23. A Síndrome do Protagonismo. A síndrome do protagonismo nada mais é do que a necessidade intensa e constante de estar sempre em destaque, em primeiro lugar, como único. É querer ser solista e nunca admitir estar em um coral. A síndrome do protagonismo é um resultado imediato do Éden, pois o homem traz em si essa saudade dos passeios no jardim onde ele se sentia único para Deus, mesmo sendo coletivo. O relacionamento era direto, interpessoal e objetivo. Porém, distantes desse amor que é o único a nos amar dessa forma prioritária, vagamos pelo mundo em busca de protagonismo. Um dos maiores temores humanos é o de ser esquecido. Temos medo de fazer parte da massa, medo do anonimato, ser mais um entre muitos. Dá-nos a sensação de perda de identidade. Há anos descobrimos que meu pai estava com câncer. Todos da minha comunidade se uniram em oração por ele. Fizemos vigílias, jejuns, orações em grupo e orações pessoais. Senti-me muito amada pela minha comunidade, que como sempre se mostrou altamente unida nesse meu momento de dor. Senti certo destaque de minha comunidade, que era composta por muitas pessoas, mas que naquele momento tinham se voltado para cuidar de mim e orar por minha necessidade. Então, no dia da cirurgia do meu pai, estava eu no hospital aflita e angustiada, carregada de dor e temores. Fui ao banheiro do hospital. Quando cheguei lá, a senhora que estava fazendo a faxina estava passando provavelmente por uma situação que a deixara de mau humor. Eu a vi limpar o chão daquele local, mas como eu precisava muito ir ao banheiro e não havia encontrado outro naquele setor, passei cuidadosamente pelo chão que ela limpava para entrar na cabine do banheiro. E foi então que, grosseiramente, ela me advertiu que eu estava sujando o chão que ela havia limpado. Não falei nada, pedi desculpas e me retirei, mas em meu coração me perguntei: poxa vida, essa senhora não sabe o que eu estou passando? E a resposta do Espírito ao meu coração foi: não, ela não sabe. E foi então que eu percebi que para aquela senhora eu era apenas mais uma naquele hospital. Havia centenas de pessoas passando por momentos difíceis como eu. Para o mundo, eu era somente mais uma. Para aquele hospital eu não era a fundadora Miriam, com tal e tal características e sentimentos. Eu era apenas acompanhante de número 68 de um dos muitos pacientes do setor de oncologia cabeça e pescoço daquele hospital. Esse anonimato representa uma espécie de morte. É deixar de existir como um ser único e ser tratado como mais um, como um número apenas. Todos nós padecemos do medo do anonimato, porém é inegável o fato de que o mundo vai nos esquecer. Para o mundo, sempre seremos apenas mais um. E tentar viver para fazer algo significante o suficiente para ser lembrado pelo mundo e ser evidenciado por ele é uma loucura, pois o mundo não sabe nos amar de uma forma única como só Deus sabe. Muitas vezes queremos deixar aqui nesse mundo nosso legado, como se esse fato nos eximisse do enorme absurdo que é a morte, que nos extingue para os nossos. No entanto, por mais cruel que esse pensamento possa parecer, é inegável o fato de que a vida continua para os que não morrem. Quantas pessoas em sua história de vida que já morreram e que não são mais lembradas? Quando essa pessoa em questão é alguém que amamos muito, isso nos causa indignação e revolta. Como podemos esquecer dessa pessoa? E a possibilidade desse pensamento para nós mesmos nos causa paura. Pensar que as pessoas continuarão suas vidas normalmente sem a minha, depois de um certo tempo, dá-nos certo sufoco, pois prova a nossa insignificância para o mundo. E por que dessa paura? Porque fomos feitos para a imortalidade. Lembre-se, querido leitor, a morte ou qualquer derivação dela nunca será aceita por um ser que foi feito para o infinito. Por esse medo do anonimato pós-morte, algumas pessoas inconscientemente acabam desenvolvendo estratégias de se imortalizar. Alguns têm como estratégias legados patrimoniais, heranças, outros através da fama, outros através dos filhos. Os mais religiosos tentam se imortalizar por suas missões. Enfim, sem exceção, correm em busca de um protagonismo em uma determinada área, pelo medo absurdo do anonimato que a morte pouco a pouco trará a todos. E, independente de seus patrimônios e legados, todos desejam ser lembrados em vida e após a morte, porque todos temem a extinção do anonimato, o que nada mais é do que o nosso espírito imortal clamando por imortalidade. Temos necessidade de protagonismo desde a mais tenra infância, onde, entre tantas crises e choros, mostramos ao mundo a nossa necessidade de chamar atenção. É comum vermos crianças tendo crises emocionais para chamarem a atenção de todos. Já na fase adulta, não vemos adultos se jogando no chão de mercados, mas os vemos com outros comportamentos mais refinados, diríamos, ou mais disfarçados, que são gerados pelo mesmo fio condutor, a necessidade e tendência em se protagonizar no mundo.
Há aqueles que buscam protagonismo intelectual, através de uma parede ornamentada de diplomas e títulos acadêmicos. Alguns buscam protagonismo social, buscando ser os mais populares, famosos e comentados, e as redes sociais têm cada vez mais potencializado essa tendência, que já carregávamos desde muito tempo. Outros buscam um protagonismo afetivo, não desejam ser os mais inteligentes ou ricos para a sociedade, só desejam ser os mais amados por algumas pessoas em específico. Porém, de todos eles, o pior tipo de protagonismo que se busca é o que poderíamos chamar de protagonismo religioso, que é um grande mal, uma vergonhosa realidade que nos diz respeito, pois todos nós cristãos somos tentados dessa forma. A síndrome do protagonismo religioso também pode ser chamada de síndrome do Messias, que se traduz na sensação inconsciente de sermos os salvadores da vida das pessoas. Com os mais variados disfarces, quase sempre escondemos essa síndrome por detrás de justificativas aparentemente nobres, como ajudar pessoas, salvar as pessoas do pecado. Colocamos-nos como Messias salvadores, perdidos nos colocamos como aqueles que ajudam os que se perderam de Deus. E nos esquecemos do que Jesus já nos advertira quando disse sobre o perigo de querermos tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós que o vemos com uma trave no nosso. Conforme Mateus 7, 1-5. Certa vez atendi uma pessoa aflita que veio até mim apresentando inúmeros problemas a serem resolvidos. Ao ouvir cada um, notei que todos eles eram de outras pessoas e perguntei a essa pessoa: você realmente se sente capaz de resolver os problemas dessas pessoas? Você, por um acaso, é o Messias delas? Muitas vezes, por detrás de nobres e honrosas atitudes de ajuda ao próximo, se escondem sentimentos de onipotência e messianismo, que nos colocam sempre a uma posição um pouco mais elevada que os outros. Sereis como deuses. Essa é a lei que rege o coração daquele que é movido pela síndrome do protagonismo. Aliás, a lei que move todos os nossos corações. Mas como vencê-la? Somente através de uma autêntica autoanálise que me questione quais as motivações reais das minhas ações religiosas. A raiz do orgulho. A raiz da síndrome do protagonismo é advinda do orgulho, essa estranha e maligna força que nos impele a querermos ser como Deus a todo instante. A desobediência do Éden ocorreu em detrimento ao orgulho, que nada mais é do que essa arrogância que todos nós possuímos em nos vermos como deuses. Ao negar a ordem divina e comer do fruto proibido, o homem passou a ter uma sabedoria elevada do seu Criador. Deus havia dado uma ordem e, ao discordar dela, o homem passou a admitir saber mais do que ele. Veja a origem da desobediência, o orgulho. Parece que temos prazer em desobedecer. Recentemente estava participando de uma celebração em minha igreja e diante de mim passava constantemente uma criança de aproximadamente uns 2 anos de idade, brincando com o irmão mais velho. Em minha frente havia um balcão de folhetos e durante todo o tempo da brincadeira, esses folhetos não tinham chamado a atenção daquela criança. Até o momento que ela passou a mão neles e esse irmão mais velho lhe proibiu de mexer neles. A partir daquela proibição, parece que a vontade de mexer naqueles folhetos se tornou incontrolável para aquela criança. Parece que a proibição atiça a vontade do homem corrompido em seus desejos. Desde aquela primeira desobediência do Éden, o homem pegou gosto em desobedecer, e o gosto da desobediência parece mais atraente que o próprio bom senso. A palavra de Deus afirma que Satanás é perito em disfarces, pois sua essência enganadora o faz ser habilidoso nisso. Outrora no Éden, ele se disfarçava de serpente, e hoje em dia continua essa tarefa de iludir e ludibriar o ser humano, se disfarçando dos personagens mais atraentes e enganosos. A palavra de Deus afirma que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Porém, Satanás pode se disfarçar de qualquer disfarce, até mesmo sob o manto da caridade ou da humildade. Todavia, há um único disfarce que Satanás não veste, é o manto da obediência. Sendo essencialmente desobediente, Satanás não consegue nem mesmo assumir um efêmero disfarce que se relacione com obediência, pois ele é desobediente desde o princípio. Se a desobediência de um só homem acarretou toda a nossa desgraça, a graça de Deus chegou até nós através do Cristo obediente. Ele humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e a cruz. Acontece que só obedece aquele que é humilde, e só é humilde aquele que se deixa configurar com o Cristo, que é manso e humilde de coração. Certa vez ouvi uma palestrante dizer que todo orgulhoso é ridículo. Raniero Cantalamessa chama isso de o delírio da onipotência. Seja o que for, esse tal orgulho é o que destrói a nossa vida interior.
e a humildade virtude principal que precisamos almejar para sermos verdadeiramente livres. Marianne Baudouin dizia: no paraíso tem todo tipo de pecador, menos o orgulhoso, e no inferno tem todo tipo de virtuoso, menos o humilde. De fato, Jesus nos assegurou que o orgulho e a humildade serão as medidas principais do nosso juízo final, que será separado ovelhas de cabritos, e somente aqueles que forem obedientes, humildes e dóceis como as ovelhas merecerão entrar na glória do reino vindouro, conforme Mateus 25. A dificuldade em ser contrariado. Como seres orgulhosos, temos todas as dificuldades em sermos contrariados. E o que há por detrás dessa dificuldade? Um orgulho arrogante que deseja a todo custo ter a supremacia da razão, nem que seja necessário se silenciar por um momento para depois, num tom sarcástico, dizer: eu não te avisei? Todos nós trazemos correndo em nossas veias esse vírus do pecado, do sereis como deuses, que nos coloca sempre como desejosos de estar no topo, no trono, como soberanos de toda razão. Sabemos que o narcisismo ameaçado sempre tenderá a responder com violência àquilo que o ameaça. O caso é que muitos términos de relacionamento seriam evitados, muitas brigas não teriam ocorrido, separações, ofensas, feridas não aconteceriam se não tivéssemos dificuldade em sermos contrariados. Essa dificuldade em ser contrariado é oriunda do orgulho que carregamos em nós. Preferimos perder pessoas, empregos, amigos, cônjuges, relacionamentos do que perder a razão em uma discussão. Há uma pequena frase que contém um grande impacto e nos causa uma grande reflexão. O humilde não se sente humilhado. A partir desse pressuposto, podemos começar a nos conhecer e saber se de fato somos humildes ou não. Nós, seres humanos e principalmente nós cristãos, temos dificuldade em aceitar pessoas diferentes de nós, pessoas que pensam diferente, que se comportam ou vivem diferente de nós. Enfim, muitas vezes não entendemos que o diferente não é o nosso inimigo, é apenas uma pessoa diferente. Mas por que temos tanta dificuldade em aceitar o diferente? Porque, no fundo, queremos a soberania entre elas. Desejamos que o nosso padrão de comportamento, de pensamentos, impere sobre todos e reine. De fato, estamos convencidos de que somos melhores do que eles, somos deuses. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vale a pena trocar o direito de ter razão pela paz. Trocar a última palavra pelo silêncio interior de quem aceitou ser contrariado e optou pela paz e equilíbrio. Certas brigas não valem a pena. Precisamos aprender a escolher as causas que valem a pena ser defendidas e lutadas. Foi ela. E Deus perguntou: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu o comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O orgulhoso nunca reconhece seus erros. Foi ela, é sempre essa autodefesa que se usa para preservar a autoimagem, mesmo quando ela é tão obscurecida e equivocada. A esse mecanismo de jogar no outro a responsabilidade dos atos que nós deveríamos assumir gera consequentemente o que chamamos de autopiedade. A autopiedade é um grande vilão no processo de amadurecimento e no processo de cura interior do homem. Ao lançar sobre o outro a responsabilidade dos acontecimentos, consequentemente me isento dele, assumindo uma postura de vítima, postura essa que é a mais prejudicial possível a alguém que deseja traçar um caminho de amadurecimento e cura interior. Não se reconhecendo autor de sua própria história, a pessoa nunca sairá do seu próprio lugar, pois estando ela na sua posição de vítima, atribuirá ao outro a grande responsabilidade de sua própria vida, desembocando-se consequentemente em uma acusação e cobrança alheia. Ao me ver como uma vítima do processo, busco no outro a autoria do meu infortúnio. Por me reconhecer tão frágil e padecente, nessa autopiedade martirizo o outro, que sempre será o culpado de tudo que me acontecer de ruim. Bom, mas culpa já é um assunto para o próximo capítulo.